Amém, igreja? Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é chamado o Evangelho de Paulo, no capítulo 1. E eu queria trilhar com você nesta noite exatamente o que os olhos de Lutero trilharam há passados 500 anos. Numa daquelas noites, no seu gabinete, na universidade onde ele dava aula, ele abriu o livro de Romanos. E ele começou a ler a partir do versículo 1, como você vai ler agora. Nós vamos ler até o versículo 7, e depois vamos pular para o 13, o 16, o 17 e o 18, amém? Todos que acharam, diga amém. Amém. Quem não achou ainda, diga não achei. Vai dar certo? Hã? Volta lá onde você estava. Amém, amados? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu estou no versículo 1 do primeiro capítulo de Romanos, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por meio de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, e em cujo o número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Vamos ler esse versículo juntos? De cujo número, todos comigo, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos falar juntos? O justo viverá pela fé. Fale na primeira pessoa, eu virei pela fé. Fale de forma que o reino de Deus inteiro entenda isso. Diga, eu viverei pela fé. Amém. A ira de Deus se revelou do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade por injustiça. Porquanto que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, e aí vai todos os outros versículos que naquela noite Lutero leu, mas eu quero que você se detenha aí e que a partir desse instante você possa mergulhar nesse maravilhoso momento da história da igreja que foi a Reforma Protestante. Amém? Podem se assentar. Eu queria começar compartilhando com você algumas coisas muito simples. A primeira delas é que talvez você nunca tenha, em toda a sua vida cristã, tido uma oportunidade tão rica como essa. Talvez essa seja a primeira vez que você vai entender quem você é e por que é que você vem aqui e o que exatamente é servir a Deus. Talvez nessa conferência, nesse congresso, você entenda o valor que tem a pregação da palavra. Talvez você entenda pela primeira vez que ser igreja é diferente de pertencer a um clube social, de pertencer a um aglomerado de pessoas, de pertencer a uma instituição. Ser a igreja é ter o nome no livro da vida, é entender que o crente vive pela fé.
e que a vida do crente, como estava dizendo o pastor Silvio, é exclusivamente para a glória de Deus, porque quando você coloca Deus e o crente no mesmo patamar, você percebe que Deus é soberano nos céus e na terra, e que, como diz Lutero, nós nada somos, nada temos, nada podemos, nada sabemos, nada entendemos, e vivemos unicamente e exclusivamente por inteira graça e misericórdia de Deus. A reforma protestante foi o primeiro momento da história da igreja, passados 1000 anos, em que a igreja ressuscitou, levantou novamente do lamaçal do pecado e das algemas do diabo. A igreja da qual fazemos parte hoje não é muito diferente da igreja da Reforma. As razões que nos traz a esse lugar, que talvez tenha enchido o coração do pastor Silvio, é porque há 500 anos atrás, no dia 31 de outubro, Lutero, indignado, já não suportando mais, já entendendo que algo precisava ser feito a despeito de viver ou morrer, de ser excomungado ou não, a despeito de todo o mal que se podia fazer a ele, de queimá-lo na fogueira, de acusá-lo de bruxaria e de feitiçaria, ele se levantou e ele disse: só a Deus a glória, não ao Papa. Ele se levantou e disse: só as Escrituras, e não os congressos e as encíclicas papais. Ele levantou e disse: somente Jesus Cristo. Só Ele, só o poder dele pode levantar o homem e fazê-lo entrar nos céus. Ele disse: é só graça, não há em nós nenhum merecimento que seja suficiente para Deus. É graça, é tão somente a graça de Deus que te faz se assentar nesse banco e ouvir a palavra de Deus com fé no coração. É graça de Deus que faz a palavra chegar ao seu coração e você entender e receber esta palavra com fé, porque há milhões e milhões de outros, a mesma palavra foi pregada no mundo inteiro, em todas as eras, em cada século, mas eles não estão com o nome no livro da vida, porque não receberam a palavra com fé. Por isso que é tão somente pela fé, é tão somente por meio das Escrituras, tão somente por meio da graça, é tão somente por meio de Jesus Cristo, e é tão somente para a glória de Deus. Amém? Posto isso, eu queria começar mostrando para vocês algumas coisas que eu não vou dar conta de falar hoje, então vou guardar para amanhã. E a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é: por que uma reforma protestante? Por que uma reforma? Por que ela aconteceu? E a gente logo de cara responde: porque a igreja virou a igreja católica. Mas não é exatamente isso. Queria que você compreendesse que toda reforma é, na verdade, uma reforma na teologia da igreja. Toda reforma da igreja é a igreja voltando-se para os seus fundamentos, as suas bases. O Paulo Júnior tem uma mensagem sobre a reforma, que ele explica muito bem isso no início, logo no início da sua mensagem, quando ele diz que a reforma pressupõe uma forma anterior. E se há uma forma anterior, é porque há fundamentos, há parâmetros para essa forma anterior. A reforma é uma reforma, ou é trazer a igreja novamente para as suas bases, para os seus fundamentos. E aqui nós estamos falando de fundamentos teológicos. Amém? É a teologia que eu carrego no coração. Você está pensando em seminário? Você está pensando em doutores? Não estou falando destas coisas, estou falando da nossa confissão. É a teologia que eu confesso. A minha teologia,
a partir da reforma, passou a ser a Deus toda a glória, e tão somente a Ele a glória. A Jesus Cristo, e tão somente a Ele a glória. E o meu conhecimento, a minha base, tão somente nas Escrituras. É desta teologia que nós estamos falando. A reforma protestante foi, antes de qualquer outra coisa, um retorno aos fundamentos teológicos, às bases teológicas da igreja. Então nós não conseguimos entender a reforma sem entender esse retorno à teologia. Aí nós perguntamos, mas pastor, e por quê? E em que sentido a teologia é importante para nós? Irmãos, a igreja, ela não faz teologia porque ela quer fazer teologia. A teologia da igreja é o choque entre a verdade do evangelho e a contingência do mundo. Quando a igreja se encontra com o mundo e ela está cheia da graça, do poder de Deus, há um confronto e o raciocínio humano se perde. É necessário que haja bases. E a igreja faz teologia não porque isso é primordial para ela. Ela faz teologia como se fossem estacas que ela vai batendo de um lado e de outro do caminho para que ela não se perca no seu andar pelo mundo. Olha o que diz o profeta, ele diz: fincarei estacas atrás de vós, para que vocês não percam o caminho. É olhando para trás que nós caminhamos para frente. A teologia da igreja, diz o David Jacob Bosch, eu tenho um carinho por esse camarada, David Jacob Bosch, porque ele morreu um ano depois de escrever o livro que eu mais leio, que eu mais amo nessa vida depois da Bíblia, a missão da igreja, a missão transformadora da igreja. E ele fala: a teologia nasce no contexto de uma situação emergencial. Nós estamos precisando fazer teologia de novo. Nós estamos precisando juntar os homens da igreja. E aí eu estou falando de homens no sentido geral. Nós estamos precisando juntar a igreja novamente e fazermos novamente os nossos tratados teológicos. A igreja sempre fez os seus tratados teológicos. Olha, nós cremos nisso aqui. Na maioria das vezes apenas reafirmando aquilo que ela crê. A igreja precisa saber no que ela está crendo. Ela precisa ter uma base teológica, ela precisa ter uma visão teológica, e nós precisamos fazer disso um meio pelo qual nós não nos perdemos pelo caminho. Então, quando eu estou falando de reforma, eu estou dizendo que o berço da reforma é a teologia. Ou seja, o que Lutero fez? Lutero voltou-se para as suas confissões teológicas. O que a igreja precisa fazer hoje? Irmãos, nós estamos vivendo numa igreja que está uma coxa de retalho teológico. A cada momento surge um tratado teológico novo. A cada instante surge uma prática diferente. Nós não sabemos se aquilo é de Deus ou não. Há poucos dias nós começamos a ver as pessoas venderem água do Rio Jordão, venderem vassoura para varrer o mal da sua casa. Estamos vendo as pessoas comprarem roupas ou lenços benzidos. Isso, irmãos, é exatamente o que a igreja estava fazendo há 500 anos atrás. Lógico, numa dimensão muito mais profunda, mas nós precisamos entender estas coisas. Queria que você pensasse comigo. Todas as vezes que eu falar aqui nessa conferência, nós vamos pensar sobre esse homem chamado Agostinho de Hipona. A reforma protestante foi como dar um pulo de 1000 anos atrás, sentar com Agostinho e dizer: Agostinho, fala de novo aquilo que você falava há 1000 anos, fala de novo para nós. O que Lutero fez? Lutero simplesmente fechou os ouvidos para todos os teólogos dos dias dele, fechou os ouvidos
para grandes e famosos teólogos e disse: Agostinho, fala de novo aquelas coisas, fala de novo da graça, fala de novo porque a palavra, fala de novo esse negócio de só a Deus glória, fala de novo quem é Jesus para nós. E o Agostinho falou, isso aqui é mais extraordinário na reforma da igreja. Nós não estamos perdidos. Igreja, há um filme, eu recomendo todos vocês a ouvirem. Igreja, Barca de Salvação. Se não viu, veja. A igreja é uma barca barca de resgate, que Deus enviou ao mundo. Toda vez que você pensar, o que é a igreja? É uma barca de resgate que Deus enviou ao mundo. E todos aqueles que foram resgatados, imediatamente se torna resgatador. E a barca vai pelo mar da vida, pelo mar da história, pelo mar da contingência humana. E à medida que ela vai, ela não pode se esquecer que ela é tão somente uma barca de salvação. Daí um pouco você estende a mão e puxa um que vai perecer, mas você o traz para dentro. E enquanto ela vai, ela não pode perder no seu GPS espiritual. Ela precisa saber exatamente onde ela está. A sua localização é muito importante, isso para nós. Algumas questões que eu rapidamente vou tocar aqui. O Agostinho de Hipona enfrentou alguns problemas sérios nos dias dele. Eu não concordo muito com ele, como Lutero também não concordava. Mas o Agostinho, quando ele enfrentou os donatistas eram pessoas que, quando o imperador romano estava perseguindo a igreja e pedindo as Bíblias para serem queimadas, alguns donatistas deram as suas Bíblias para serem queimadas. E a igreja começou a discutir, porque depois que terminou a perseguição, esses homens começaram a voltar para a igreja. Os que deram a Bíblia, chamados donatistas, começaram a voltar para a igreja. E agora? Eles negaram a fé, pode voltar. E aí alguns diziam, não, eles não podem voltar. Outros diziam, eles podem voltar. O Agostinho se levanta e diz, a igreja deve permanecer com um corpo misto, composto de santos e pecadores. Depois ele diz, a falta de mérito pessoal de um ministro não compromete a eficácia dos sacramentos. Por que eu estou falando disso para você? Quero te mostrar mais alguma coisa. Contra Pelágio. Pelágio era um monge que defendia que o homem tem responsabilidade moral na salvação. E para Pelágio, não basta eu estar na igreja. Eu preciso ter uma vida santa, eu preciso buscar a Deus, eu preciso esmurrar o meu corpo, como diz o apóstolo Paulo. O Pelágio entendia que a igreja deve viver de uma busca constante de santificação. O Agostinho diz, não, seres humanos não possuem a liberdade de escolher a salvação. Seres humanos estão muito longe de escolher a salvação, possuem uma vontade completamente corrompida. Esse pensamento de Agostinho é o que vai ser a base da teologia católica romana. Mas é curioso, é também a base da teologia que nós cremos. Como é que é possível alguém ser tanto a destruição da fé como o seu resgate da fé? Como é que é possível essas coisas? Bom, a gente sabe que Jesus veio para ser exatamente isso. Ele é tanto a barca de salvação, como ele é a própria condenação daqueles que não creem. O Agostinho, de certa forma, parece ter essa sina, mas essa sina tomou a igreja, e a igreja do quarto século passou a viver então com base nessa teologia, muito embora a teologia de Agostinho fosse muito mais do que isso. Algo que eu queria que você compreendesse também, por isso que eu disse que algumas coisas eu vou deixar para amanhã. Mas eu queria que você compreendesse um negócio comigo. Há um livro que é muito interessante, que conta como é que seria um encontro de Jesus com a igreja
há 500 anos atrás, a igreja no final da Idade Média. E é interessante isso porque nós precisamos entender que a igreja daqueles dias, se Jesus tivesse voltado naquele momento, talvez o choque seria tão grande que não sobreviveria nenhum deles. Nenhum. Talvez o Lutero lá, com muita dificuldade, sobrevivesse, porque é um monge vivendo, um devoto de Santa Ana. Lutero é um devoto de Santa Ana, gente. Mas é um devoto de Santa Ana que teve a oportunidade de ter a Bíblia nas mãos. E por isso que quando Lutero termina o seu processo de conversão, ele bate o martelo e diz: a Deus e tão somente a Ele a glória, e as Escrituras tão somente a minha base de fé e prática. Mas se houvesse um encontro entre a igreja, como é que a igreja receberia Jesus naqueles dias? A primeira pergunta, diz o Dostoiévski, ele diz, a igreja perguntaria para Jesus: és tu? Não digas nada, cala-te, não tens direito de ajuntar uma palavra ao que dissestes outrora, porque viestes incomodar-nos agora. Essa seria a primeira palavra que a igreja diria naqueles dias. Ele diria: eu já sei demais, a igreja diria. Jamais houve na terra um milagre tão autêntico e retumbante do que as 3 tentações. O espírito terrível e profundo, o espírito da destruição e do nada, nos ensinou o segredo das 3 tentações. Lembra da primeira tentação? A primeira tentação é: eis aí estas pedras, você está com fome, transforme as pedras em pão. O que Jesus respondeu? Nem só de pão, mas de toda. Pois a igreja de 500 anos atrás ousou transformar as pedras em pão. É exatamente isso que aconteceu. A igreja, ela transformou as pedras em pão. Quando nós olhamos para a igreja daqueles dias, há uma coisa muito interessante que o Dostoiévski fala sobre a igreja. Ele fala assim: você queria ir pelo mundo com as mãos vazias, pregando aos homens uma liberdade que a sua estupidez humana os impede de compreender, uma liberdade que lhe faz medo, porque nada há e nem nunca houve mais intolerante para o homem do que a liberdade e a falta de pão. Respondestes bem, mas aí ele fala: mas o que aconteceu na sua resposta? Em lugar de apoderares da liberdade dos homens, fostes alargá-la ainda mais. E aí o espírito da igreja daqueles dias vai dizer para Jesus: vês estas pedras neste árido deserto, transforme-as em pães, e a humanidade te seguirá aos teus pés como um rebanho dócil e submisso. Exatamente isso que a igreja fez. É exatamente isso que as igrejas estão fazendo nos nossos dias. Olha para as pessoas dizendo na teologia, chamada teologia da prosperidade, o que a igreja está oferecendo à humanidade hoje. Venha ter um emprego na empresa tal, melhor, abra sua própria empresa, a qualquer custo, de qualquer modo. Dê ao homem o pão que ele busca. E ele se dobra diante de um feiticeiro, ele se dobra diante de um lascivo, ele se dobra diante de um político, ele adora quem quer que lhe ponha o pão na mão. É por isso que o diabo disse para Jesus: transforma a pedra em pão. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois a igreja daqueles dias transformou pedra em pão, ou pelo menos tentou. A segunda tentação, a igreja, Jesus é levado lá no pináculo do templo, e o diabo diz: lança-te daqui abaixo, pois Deus vai dar ordem aos seus anjos, e eles te guardarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Mas eu digo para os irmãos, a igreja se lançou, porque a igreja, seja ela de qualquer época, ela vive
a caça de milagres. Eu acho muito interessante como o Dostoiévski fala, ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo e os anjos te guardarão para que você não tropece em nenhuma pedra. E aí ele diz, falando para Jesus, como se a igreja estivesse conversando com Jesus, diz: você replicou muito bem, mostrastes a essa altura muita altivez, mas os homens, essa raça profana, fraca, doente, não são como os deuses. Você acha que o homem fica contente apenas de ver Deus? Os homens, na verdade, buscam os milagres, e quando não há milagres, eles negam a Deus. É tão interessante porque, olha como é que ele fala: mas ignoravas que o homem repele a Deus ao mesmo tempo que o milagre, porque é sobretudo o milagre que ele busca, e como ele não é capaz de passar sem milagre, o homem forja os novos milagres e os faz como ele quer, porque o homem vive de se lançar do pináculo do templo. Ao mesmo tempo que nós queremos Deus, o que na verdade nós buscamos é o milagre de Deus. É o milagre do emprego novo, é o milagre da casa nova, é o milagre da fama, como dizia o pastor Silvia, que é o milagre de ser visto, é o milagre das coisas daqui desta vida. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: meu irmão, se morrestes com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus nas alturas, e não as que são aqui da terra, porque morrestes. Morremos, irmãos, morremos para as coisas desta vida. Você pode dizer amém? Amém. Mas a igreja fez ainda uma outra coisa: a igreja prostrou-se e adorou Satanás. Por que a igreja prostrou-se e adorou Satanás? Se a igreja dos dias de Lutero pudesse conversar com Jesus, ela diria: aceitamos a Roma e o Gládio de César e declaramos os únicos reis da terra, se bem que não tenhamos ainda acabado ou concluído a nossa obra. Eu mesmo diria à igreja para Jesus: eu não te amo, porque hei de dissimular que eu te amo. Eu não te amo, diria a igreja. Terei eu de esconder o nosso segredo, mas talvez o queiras ouvir da minha boca. Aqui está, não estamos contigo, mas com ele. Sabe quem é o ele, né? E já há muito tempo. A igreja dos dias de Lutero é a igreja que prostrou-se e adorou a Satanás. Aí o irmão diz: mas pastor, aquela é aquela igreja. Você duvida que tem igrejas em nome de Deus adorando a Satanás? Porque quando adoramos a carne humana, o que estamos adorando? Porque quando nos prostramos e nos rendemos a crenças humanas e a modos humanos e a formas humanas, a quem estamos adorando? Porque se não adoramos a Deus, irmãos, não há outro meio. O homem, ele se prostra diante do maligno e ele o adora. Você pode dizer amém? É um amém triste, né? Porque é assim mesmo. A gente sabe disso. A reforma protestante é o resgate da igreja que está caindo na tentação de Satanás. As tentações são as mesmas. O diabo continua dizendo: transforma a pedra em pão. Mata a tua fome. A igreja continua se lançando do pináculo do templo para ver se Deus faz um milagre. A igreja continua nessa loucura, olhando os reinos da terra e dizendo: eu quero poder, eu quero jatinho de 15 milhões de dólares, eu quero jatinho melhor ainda, porque de 15 é pouco, eu quero de 30, em nome de Deus eu quero jatinho personalizado só para mim viajar e pregar nas igrejas de 30 milhões de dólares. Isso não é de Deus. Isso é se dobrar e adorar o maligno, irmãos. A igreja vive
Vocês me dão mais 10 minutos? A igreja vive para a glória de Deus. Guarda isso no seu coração. A igreja vive para a glória de Deus. Eu não estou falando da igreja Batista Filadélfia, Betel, que é a minha, as igrejas batistas, as igrejas assembleianas. Eu estou falando da igreja. Estou falando da igreja arrolada no livro da vida do Cordeiro. Esta igreja, ela vive para a glória de Deus. Desde o primeiro crente que se converteu até hoje, ela vive para a glória de Deus. Ela entende que precisa viver para a glória de Deus. Ela sabe exatamente o que o Salmo 90 está dizendo quando ele diz: Senhor, a vida do homem é como o hálito. Você já andou no frio? Montes Claros está fazendo frio novamente. Quando você levanta às 5 da manhã, o pastor Silvio veio orar aqui, que ele sai ali dia 23 de junho, quando ele sai da porta do carro e fala assim, sai aquele hálito. Pois a Bíblia diz que você é como aquele hálito. Você já viu quantos segundos ele dura? Você é um segundo de eternidade. Querendo mostrar para o Senhor, Criador, eterno, glorioso, Senhor dos céus e da terra, que chama cada estrela desse universo pelo nome, que mediu os céus, que mediu a terra, que afundou sobre os seus fundamentos. É você, hálitozinho, querendo dizer para o Criador dos céus e da terra que você pode, que você sabe, que você consegue, que você dá conta, que você entende as coisas de Deus. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que eu e você não entendemos nada, porque Ele é muito mais do que nós podemos compreender. Quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos que a igreja de Deus, ela vive para a glória de Deus. Isso que o pastor Silvio estava dizendo aqui é a absoluta verdade. A igreja de Deus vive para a glória de Deus. Aí a pergunta que você deve fazer é a pergunta que eu faço todos os dias: eu estou vivendo para a glória de Deus? É preciso esperar 1000 anos para a igreja fazer um diagnóstico e fazer uma reforma? Você é a igreja, meu irmão. Faça a reforma todo dia. Todo dia. Faça a sua confissão de fé todos os dias. Retorne e diga: em que mesmo eu creio? Eu creio em Jesus Cristo e tão somente nele. Eu vivo para a glória dele. Eu creio na palavra dele. Eu sei que eu só estou vivo por causa da graça dele. Eu sei que eu só vivo porque ele encheu meu coração de fé. A reforma é minha. Lutero precisou de fazer um congresso para fazer uma reforma. Onde é que a reforma aconteceu primeiro? Aconteceu lá no gabinete de Lutero, enquanto ele lia o livro de Romanos e chorava e dizia: Deus, eu sei que eu não tenho direito no livro da vida, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E enquanto ele dizia e sentia amor e raiva pela palavra de Deus, porque ele não conseguia mudar esta verdade, em um determinado momento o Espírito Santo escancarou as janelas do céu, iluminou o coração de Lutero e ele viu para a glória de Deus. Todos nós podemos ver para a glória de Deus. A reforma protestante é o momento em que o Espírito de Deus ilumina o coração humano e nós vemos para a glória de Deus. Não há nada mais importante na carreira do crente do que ver para a glória de Deus. Eu e você precisamos entender isso. Não podemos fazer como esta igreja que depois de depois de Agostinho de Hipona, entendendo que o homem não precisa de uma vida santificada, a igreja, ela veio a ser a igreja formal do Estado. A igreja deixou de ser perseguida, ascendeu, deixou de ser perseguida, tomou gosto pelo poder e passou agora a perseguir a todos aqueles que não concordavam com ela. O que isso nos ensina? Eu não vou falar disso agora porque não dá. Também não vou falar disso porque não dá. Não vou falar disso. A gente vai falar disso amanhã, tá bom? Ou das próximas vezes que eu vou falar. Mas eu queria que você pensasse uma coisa comigo. Todos esses pontos que eu acabei de passar, eles voltarão à medida que eu for falando. Mas eu queria que você pensasse comigo. Nós chegamos nessa igreja de Martinho Lutero.
com um clero caído. Um clero que transforma as pedras em pão e dá aos famintos e diz: vem para mim. E o faminto olha para a igreja e não sabe o que fazer, porque é a igreja que dá o pão, e a igreja passa a controlar as massas, e as massas famintas se ajoelham diante desse clero. É uma igreja que tem homens perversos. Talvez você já tenha ouvido falar de Alexandre VI. Alexandre VI é o pai de Borgia, que é, na verdade, o Alexandre VI, ele é um papa, mas ele é um papa talvez o mais corrupto de todos os papas, porque o Alexandre VI, ele era o amante da esposa de uma pessoa que ele conhecia, e ele não foi um amante, não, ele teve 4 filhos com essa mulher. Ele era um papa que tinha um amante e que ele vivia a vida inteira em adultério, foi bispo em adultério, foi a ser bispo em adultério, foi papa em adultério. Era um homem que amava o dinheiro. Ele viveu exatamente quando a América foi descoberta. Sabe o que ele fez? Ele chegou para Portugal e Espanha e diz assim: olha, a palavra de Deus, aí a palavra de Deus valia, né? A palavra de Deus para Adão é: toda a terra é sua. E como a igreja representa Deus na terra, então qualquer terra que vocês descobrirem é da igreja. E aí o que ele fez? Ele negociou as novas terras com a igreja. Ficou podre de rico. O filho dele era o homem mais perverso que já pisou em Roma, matava. A filha dele era amante dele, do pai, e era amante do irmão. Eu estou falando de um clero, estou falando do papa. A Lucrécia era uma jovem linda, é considerada uma das mulheres mais lindas daqueles dias, era filha de Alexandre VI, era o resultado do adultério do Alexandre VI. E essa menina linda, ele casava com um para ganhar dinheiro, aí ele desfazia o casamento, casava ela com outro, ela casou várias vezes, e uma desses casamentos, do primeiro casamento, ela saiu grávida, e até hoje se discute se o filho era do próprio Papa, ou se era do irmão dela. Eu estou falando da liderança máxima da igreja, para você entender até onde vai a capacidade do homem de fazer o mal. Essa semana agora, eu estou tratando um caso de adultério de um casal que já vai durar aí um ano. E eu consegui finalmente juntar aquele rapaz numa sala, eu mais 2 pastores, alguns diáconos, e falamos assim, perguntamos para ele: você está adulterando com aquela pessoa? Não, não estou. Você está adulterando? Não, não estou. E aí, depois de quase 1 hora, o pastor ficou assim, irado. Ele falou assim: meu irmão, Deus está aqui, e você está falando diante de Deus, fala para mim. E aí ele baixou a cabeça e diz: eu estou. Meu irmão, o ser humano tem uma capacidade, vou usar um termo do pastor Silvio, miserável, desgraçada, porque é exatamente isso. A palavra desgraça é o cara que já não tem a graça de Deus, está perdido. Ele tem uma capacidade desgraçada de fazer o mal, e o diabo é o maior conselheiro dele. O Alexandre VI era o papa que antecedeu Lutero. Quando Lutero chegou ao convento para ser sacerdote, ele era o papa. Depois dele teve o Júlio II. Júlio II era um homem tão podre, que ele morreu de sífilis. Ele tinha amantes o tempo todo. Ele engravidou a filha de um senhor que morava lá
no apartamento do Vaticano com ele. Nós estamos falando dos homens da igreja, e que como se não bastasse, irmãos, o Leão X, que é o Papa dos dias de Lutero. Você precisa entender o que é a reforma e a necessidade dela. Sabe como o cheiro do pecado nos dias de Noé foi chegando, e chegou uma hora que Deus disse assim: eu já não consigo respirar mais. Eu preciso acabar com esse pecado, esse mau cheiro. E Deus lavou literalmente a terra. Foi ou não foi? Deus não jogou água e lavou a terra? Pois o Leão X era um homem tão profano, mas tão profano, e ele tinha tanto relacionamento homossexual que ele não deu conta de teve que levar ele de maca para ser coroado. Pensa numa miséria desse tamanho, irmãos. Pensa num negócio horroroso aos olhos de Deus. O homem não conseguia montar nem sentar no trono. Nós estamos falando de um líder que se evoca como a representação terrena de Deus. Imagina o que é isso. O Lutero é contra esse Papa, e é esse Papa que vai dizer para o Lutero que agora ele está excomungado e ele vai para o inferno. É preciso que a gente compreenda que a igreja é muito mais do que nós pensamos. Eu precisava falar de Lutero, da experiência de Lutero hoje, mas eu não vou poder falar porque meu tempo não dá. Mas eu queria que a gente os irmãos fizessem o seguinte comigo: eu vou retomar a minha palavra amanhã, quando eu for falar disso. Na verdade, tudo que eu for falar de somente as Escrituras, eu vou usar exatamente esse fundamento aqui, e nós vamos tratar esse assunto amanhã. Mas eu queria voltar rapidamente, eu vou passar adiante, e vou chamar a sua atenção para a experiência de Lutero. Não vou falar desses pontos, a gente volta nisso daqui a pouquinho, amanhã. Mas eu queria falar de um ponto só da experiência de Lutero. Queria chegar nesse ponto, foi o ponto onde nós deixamos. E eu vou encerrar a minha palavra nesse ponto. Irmãos, o Lutero foi desde o primeiro momento da sua vida um homem temente a Deus. Era temente a Deus porque os pais de Lutero eram tementes a Deus. Eram justos e honestos. E ensinou Lutero a crer em Deus. Muito embora fosse um homem simples, ele conseguiu trabalhar, juntar algum dinheiro e mandou Lutero para estudar e ser um bom advogado. Mas Lutero, um dia voltando da sua universidade, ele teve uma experiência, e ele, quando um raio estourou muito próximo a ele, ele clamou por Santa Ana e disse: Santa Ana, se me livrares, eu vou te servir, ou eu vou para o monastério. Foi a melhor oração que ele já fez a vida inteira. Foi feita pela pessoa errada, mas foi ouvida no céu. Porque quando Deus ouvir essa oração, ele vem para cá, menino, que é para você mesmo, que tudo isso está reservado. Pois o Lutero foi esse homem, e Lutero foi para dentro de um monastério, e ele era justo e honesto em tudo o que ele fazia. Eu acho tão interessante, eu passei aqui rapidamente, mas o Lutero, ele era um paradigma de zelo monástico para todos os monastérios dos dias dele. Irmãos, Deus não usa desocupado. Deus não usa gente que estou nem aí. Deus usa gente que está preocupado com os negócios de Deus. O espírito de Lutero é o espírito de Jesus aos 12 anos. Cadê o menino? Cadê o menino? E volta para lá, volta para Jerusalém. Chegou, achou o menino sentado, conversando com um monte de homens, e diz: meu filho, como é que você faz isso? E ele se volta e diz: oh, mãe, a senhora não sabe que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Isso é igreja. É assim que a igreja tem que pensar.
O Lutero é esse homem que já chega e ele é zeloso. Aos 29 anos ele recebe o título de doutor. Ele é o melhor pregador. Ele é popular porque ele prega com zelo, com vontade de que as pessoas conheçam a Deus. Mas não é sobre isso que eu quero te falar. Eu quero te falar que quando Lutero começou a estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que ele fez foi abandonar as crenças antigas. E ele chamou os teólogos, como Tomás de Aquino, chamou de teólogos porcos, porque se davam ao trabalho de estudar filosofia e estudar o pensamento e o raciocínio humano, ao invés de se debruçar sobre a palavra. E o Agostinho, em determinado momento, então, quando ele lia a Epístola de Romanos, ele chegou nesse ponto, que é o capítulo que nós lemos, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O Lutero sentia uma dificuldade muito grande de crer nesta palavra, mas em determinado momento, ele teve essa experiência, ele leu exatamente esse ponto, ele entendeu exatamente esse ponto, não é pelas obras que o homem alcança a certeza da justiça. E aí ele vai, assim escreveu Lutero, mas através da obra da redenção consumada sobre a cruz, uma vez por todas o pecador é justificado pela graça, mesmo quando possa cair, contanto que se arrependa. Esse é o ponto que eu gostaria de terminar com você hoje. Embora muita coisa importante eu gostaria de ter dito, mas eu queria terminar nesse ponto, porque esse ponto me chama a atenção para algo que eu queria que você saísse daqui pensando. Existem duas coisas diferentes. Existe o que nós chamamos de reforma protestante e existe uma outra coisa chamada de teologia reformada. Ao final desse nosso encontro aqui, você precisa entender isso muito claro. Porque se você não entender isso muito claro, você se perde também pelo caminho. Uma coisa é a reforma protestante, que o Lutero viu. A experiência de Lutero não é a experiência de Calvino. A experiência de Calvino é uma experiência teológica especulativa. A experiência de Lutero é a experiência de o homem diante da palavra de Deus, é o homem sendo tocado pela palavra de Deus. E eu queria chamar a sua atenção para isso, porque se você entende o que eu estou falando, você vai entender que o crente, ele só vive, ele só adora e ele só serve a Deus se ele tiver um bom convívio com a palavra de Deus. Não adianta, meu irmão, o crente que não se alimenta de Jesus, ele não consegue viver a vida cristã. Vou repetir isso numa frase só, e a frase é de Jesus: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. O que alimenta a sua alma todos os dias? O Lutero se sentiu o pecador mais impenitente desta vida. O que Lutero fez? Para onde o Lutero foi? O Lutero se debruçou sobre a palavra e ele entendeu com todas as forças do seu ser que o homem é salvo e a sua redenção, ela depende da cruz de Cristo. E eu só encontro a verdade desse evangelho na palavra de Deus. A minha palavra para você nesse instante, meu irmão, vai para a palavra, debruce sobre a sua Bíblia. Vai ser ruim no primeiro momento. Lutero dizia, eu odeio estas palavras. Essas palavras são difíceis, mas ele insistiu, ele persistiu, ele voltou, por um ano inteiro, depois por quase 10 anos, irmãos, de 1505 a 1517, 12 anos, por 12 anos, Lutero ia e voltava. Lutero se relutava com essas palavras, ele não entendia, e ele persistiu até que o Espírito Santo iluminou. E aí eu vou dizer para você, uma hora o Espírito Santo vai iluminar a sua mente, e você vai ver
Uma hora o Espírito Santo vai iluminar a sua mente, a sua alma vai se elevar e você vai ver a glória de Deus. Uma hora o Espírito Santo vem sobre você e você não dá conta de ficar em si. Você é elevado, como diz o apóstolo Paulo, até o terceiro céu e você vê coisas extraordinárias e você vê a glória de Deus. Uma hora o Espírito Santo vem sobre a palavra e te dá vida em abundância. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche os seus olhos por um instante. Talvez você, como Lutero, precisa de uma reforma. E a sua reforma continua sendo protestante, porque você vai protestar contra o mundo, contra a carne, contra o pecado e contra Satanás. Nossa luta não é contra carne e sangue. Feche os seus olhos. Pai de amor e toda glória, nós estamos na Tua presença. E esse congresso, Senhor, os 5 sola da reforma, é para alimentar a nossa alma, é para nos dar os fundamentos novamente, é para fazer a igreja, Senhor, olhar para trás e retomar o caminho da glória, da majestade, da santidade de Deus. Nos ensina, Senhor, a andar diante dos Teus olhos, a andar à vistas dos Teus olhos, a olhar para a Tua palavra e entender que ela é o nosso maná, que o Senhor nos dá todos os dias, e aquele que Deus se alimenta do Senhor, vai viver pelo Senhor e para o Senhor e para a Tua glória. Toma esta igreja que está aqui nas Tuas mãos, e Deus nos encha da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Nos traga amanhã novamente, Senhor, para sermos cheios, plenos do Teu amor, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém, amado. Deus te abençoe, pastor Silvio.